Fala galerinha, Brian Souza na área, mais uma aula para nossa longa preparação para um concurso, né? Mais uma preparação aí bem completa, né? Para te deixar bem preparado para esse desafio. A gente continua falando de câmbio e hoje a gente vai entender como que o câmbio afeta a importação e a exportação. Isso é muito importante porque quase sempre tem uma questão desse tema nas provas, né? Quem está acompanhando, né, vendo todas as aulas em sequência, eu recomendo que você faça isso. Viu que lá no iniciozinho, né, eu falei, olha, câmbio é extremamente importante, costuma ter de 2 a 3 questões na prova, tá? As questões mais simples, a gente já viu que é regime cambial, taxa de câmbio, que são questões que dão para levar facilmente. Mas quando vem nessa lógica de importação e exportação, começa a azedar um pouco. Só que a gente vai ver detalhadamente, passo a passo, você vai ver que é muito simples. Primeiro ponto, né? Você tem que entender os conceitos, né? O que é importar e o que é exportar. Exportar, você lembra da sua ex ou do seu ex. O que você quer do seu ex? Você quer que ele fique fora da sua vida, né? Então, exportação é para fora. Obviamente, importação vai ser para dentro, né? Então, importação é tudo que eu trago de fora para dentro, ou seja, tudo que eu compro de outros países e trago para o Brasil. E exportação é tudo que eu tenho no Brasil, que eu produzo no Brasil e que eu vendo para fora, tá? Para o país, pensando em governo, tá? É muito importante que as exportações sejam maiores que as importações. Porque o que significa? Significa que eu estou pegando mais dinheiro de fora do que eu estou mandando para fora. Então, o país ele enriquece. Então, sempre que a gente for olhar a estrutura de câmbio, a gente precisa entender que, principalmente em um país como o nosso, né, o Brasil, que depende muito das exportações, a gente vai trabalhar com câmbio tentando incentivar as exportações para que a gente consiga pegar mais dinheiro lá de fora. Beleza? Passando esse preâmbulo, vamos entender o efeito do câmbio dentro desse universo de importação e exportação. Vamos imaginar então o seguinte, tá? Vamos começar com um produto lá de fora. Uma coisa lá de fora, a gente tem um videogame, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, um videogame. Imagina que esse videogame esteja custando US$ 500, tá? Então esse videogame está custando US$ 500. E imagina que hoje, ó, vamos botar aqui, ó, hoje o dólar esteja valendo R$ 5. Então, eu brasileiro, se eu for comprar esse videogame, eu vou gastar R$ 2.500. Ok? Eu vou fazer o seguinte, ó, para melhorar e a gente ficar tudo com a mesma lógica, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos imaginar situação 1. Na situação 1, o dólar está a R$ 5. Então, na situação 1, eu pagaria R$ 2.500 nesse videogame. Beleza. Imagina que na situação 2, o dólar passou a ser R$ 2. Caiu, foi para R$ 2. Quanto que vai ser o custo desse videogame agora? Se antes ele custava US$ 500, ele tende a continuar custando US$ 500, só que agora eu não vou gastar mais R$ 2.500. Eu vou gastar R$ 1.000 para comprar. E aí eu te pergunto, ficou mais barato ou ficou mais caro comprar esse videogame? Ficou mais barato. Então, se ficou mais barato,
vai aumentar o número de pessoas que vai comprar, ou seja, eu vou aumentar a importação. Beleza. Mas pensa comigo num terceiro cenário. Vamos imaginar que agora no terceiro cenário, o dólar ele foi para R$ 10. Quanto que custa esse videogame agora? Pô, esse videogame agora ele está custando R$ 5.000. Ele ficou muito mais caro, né? Se ele ficou muito mais caro, menos pessoas vão comprar. Então, olha a lógica da importação, ou seja, do brasileiro comprando de fora. Quando o preço do dólar cai, fica mais fácil eu comprar coisa de fora. Eu fico feliz, né? Que eu estou comprando meu videogame mais barato. Agora, quando o dólar sobe, o videogame ele fica mais caro. E ele ficando mais caro, eu não consigo comprar. Então, diminui. Então, qual é o efeito do câmbio na importação? Quando o câmbio desce, né? Quando o dólar desce, a importação sobe. Quando o câmbio sobe, a importação desce. Ah, entendi. Só que vamos imaginar aqui que agora eu sou gringo, agora eu sou um americano. E eu gosto muito do café brasileiro. E aí, o café brasileiro, uma saca de um café super especial, tá custando R$ 100, tá? Então, uma sacazinha lá, um pacotezinho de um café super especial custa R$ 100. Nesse primeiro cenário, ele vai custar o USD, né? Que a gente está falando de dólares, US$ 20, né? Se US$ 1 é R$ 5, então eu vou gastar US$ 20 para comprar essa saca de café. Beleza, beleza. Só que imagina no segundo cenário, que agora o dólar só vale R$ 2. Agora eu vou ter que gastar US$ 50 para comprar a mesma saca de café, o mesmo pacote de café. Ou seja, ficou muito mais caro. Se ficou mais caro, eu vou comprar menos. Eu vou comprar menos, eu vou procurar um outro café para comprar. Pô, antes eu pagava US$ 20, agora eu tô pagando 50, mais que dobrou. Não, não vou tomar mais esse café. O número de exportações cai. Só que imagina no terceiro cenário. Opa, agora ficou bom, porque agora eu só vou pagar US$ 10. Ou seja, ficou mais barato. Se ficou mais barato, eu compro mais. O número de exportação cresce. Então, esse é o impacto do câmbio na importação e na exportação. Sempre que o real se valorizar, e aí você tem que tomar cuidado com as terminologias. Quando eu falo que o real se valorizou, é porque o preço do dólar caiu. Então, quando eu falo que o real se valorizou, eu estou falando dessa situação daqui, da situação 2. Então, o real se valorizou, o dólar caiu. Vai ser bom para quê? Vai ser bom para quem está querendo comprar o videogame, né? Mas vai ser ruim para quem está querendo exportar. E lembrando que o Brasil é um país mais exportador, né? A gente depende muito mais da nossa exportação, principalmente de matéria-prima. Então, quando o real se valoriza muito, as nossas exportações caem. Então, é essa sacada que você tem que ter. E aí eu vou limpar tudo isso daqui para você, para a gente ter aqui um esqueminha. Então, ó, importação. A gente vai fazer assim, ó, o seguinte, ó. Vamos botar, ó, real valorizou, tá? Real valorizou. Real valorizou, real ficou mais forte. Se ficou mais forte, o número de importação tende a subir, mas o número de exportação tende a cair, porque aí os produtos brasileiros ficam mais caros. Agora, se o real se desvaloriza,
as importações ficam mais caras, então eu vou comprar menos. E aqui vai aumentar, tá? Aqui é como se fosse o valor do real. Esse esqueminha simples assim. Você tendo essa visão, você responde qualquer questão sobre o impacto do câmbio no fluxo de importação e exportação, tá? Lembrando que como a exportação ela é mais importante, né? Porque é dinheiro entrando no país. A grande parte das questões desse tema vem sobre a ótica da exportação. Se o dólar subiu, foi bom ou ruim para a exportação? Se o dólar subiu, significa que o real se desvalorizou, então vai ser positivo para a exportação, tá? Uma outra pergunta que também falam muito nesse sentido é sobre o turismo, a conta de turismo. E é a mesma lógica. Se o real está mais forte, o que, que vai acontecer? Nós brasileiros vamos mais para fora porque ficou mais barato. E os gringos vão querer vir menos para o Brasil porque as coisas no Brasil ficaram mais caras. Agora, se o real se desvalorizou, para a gente fica mais difícil para fora, então a gente deixa de viajar para fora do país, mas para os gringos fica mais barato vir para o Brasil. Então, quando eu tenho uma desvalorização do real, o turismo brasileiro tende a crescer e vice-versa. Sempre a mesma lógica. Beleza? Eu sei que esse tema pode parecer um pouquinho mais complexo, então é normal que surja algum tipo de dúvida. Se alguma coisa não tiver ficado clara, por favor, deixe aqui nos comentários. Fechado? Lembrando aí para a galera que quer ter uma preparação mais robusta, com questões, correções de questões, a gente tem o Manual dos Bancos, é um valor basicamente simbólico, que você só paga uma vez, e lá a gente sempre faz atualização, então ele serve para qualquer tipo de concurso bancário ali de nível médio. Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos regionais, ele só não atende muito bem a questão de BNDES e Bacen, que são mais complexos. Mas para esses bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco Regional, é um curso bem completinho. A gente fala de conhecimentos bancários, vendas e negociação, atualidades do mercado financeiro e ainda tem um módulo brinde de matemática financeira. Beleza? Então tá aqui no primeiro link da descrição. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.